De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Está começando o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção, Alexandre Magno. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical via internet. Muita gratidão pela sua participação nos nossos programas ao vivo, e nós estamos aqui com mais um programa Sala de Visitas, o seu talk show das segundas-feiras à tarde, e sempre com a interatividade dos ouvintes, né, dos nossos web ouvintes aí, dos internautas que enviam aqui para a rádio as suas perguntas, né, que podem fazer os seus questionamentos e os nossos convidados vão poder responder diretamente para você. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Alceu Venâncio Júnior, que é facilitador didata de biodança, e ele vai poder assim trazer um pouquinho a sua experiência, explicar um pouco o que é a biodança, como é que ela funciona, né? E como é que ela pode ser útil aí na nossa vida. Olá, Alceu, muito boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, gente querida que está nos ouvindo. Muita gratidão, Alceu, por vir aqui no estúdio poder falar sobre biodança, que eu sei que é uma grande paixão, um grande amor aí seu, né? É um prazer, com certeza. Alceu, vamos lá, vamos do princípio, né? E do princípio diz que era o verbo, né? Não vai me perguntar o que é biodança de cara. Você já perguntou, Alceu, então quem pergunta responde. Talvez seja uma das definições mais desafiadoras, né, Alexandre? Porque a gente hoje está aí falando por uma rádio, né? Mas a biodança é basicamente vivência. Sim. Né? Então, é como a gente tentar falar do aroma de uma flor, né? Da cor de uma flor. A melhor forma é a gente poder vivenciar, né? Estar na presença dela e tal. Sim. Porque biodança vem da raiz vida, né? A dança da vida. A dança da vida. Né? Então ela é basicamente essa vivência. Ela é uma conjunção de arte, de ciência e de amor. Eu acho que a gente tem que usar de poesia para tentar falar. Total. Porque na verdade ela é um pouco de pedagogia, mas ela é mais do que pedagogia, é mais do que terapia. Ela é uma arte de viver e de ser feliz, né? Que eu acho que é o que todo ser humano busca, né? A gente quer amar, viver bem, né? Ser feliz, né? São necessidades básicas, assim, né? Isso. E daí a biodança é uma metodologia que busca, através da música, né? Não é qualquer música, a gente pode falar mais disso depois, né? Ela, através da música, do movimento integrativo, a dança e outros movimentos plenos de sentido, não mecanizados, né? Da vivência e de situações em grupo, buscando resgatar a integração do ser humano, né? Então, ela sempre acontece em grupo e ela é um sistema acelerador de processos integrativos do ser humano, de integração da nossa identidade, né? Também de renovação orgânica, de reeducação afetiva e de reaprendizagem das funções originárias da vida, ou seja, dos instintos básicos. Parece meio complicado assim, né? Mas na verdade é muito simples. A gente nasceu já fazendo biodança. Olha só. Daí, por quê? A gente nasce inteiro, né? Nasce com vitalidade, berra quando quer mamar, vai em direção ao desejo, foge daquilo que está criando dor. Nós temos uma orientação pelo prazer de viver, né? O bebê já nasce sabendo aquilo que vai alimentá-lo e tenta reclamar daquilo que não vai, né? Que vai desorganizar a vida dele,
né? Mas com o passar do tempo, na nossa cultura, que infelizmente é uma cultura anti-vida, né? Uma cultura que nos desagrega, que vai nos tirando dessa nossa essência natural, né? A gente vai se distanciando disso. Então a biodança é uma busca de retorno a essa natureza originária, onde nós tínhamos todos esses potenciais de vida totalmente despertos e disponíveis. Sim, você traz uma questão aqui da biodança, que é a reaprendizagem afetiva. Eu estava lembrando agora de situações que eu vejo hoje na rua, em lugares onde as pessoas estão uma do lado da outra, mas estão completamente distantes. Nós hoje estamos com a tecnologia nos relacionando muito via celulares, via internet, pouco a gente está próximo, pouco a gente abraça as pessoas, né? Nós fazemos reuniões virtuais para economizar tempo, nós nos encontramos de uma forma muito mais online e não estamos muito mais presentes afetivamente. Eu imagino o quanto isso gera um déficit nas nossas vidas. E aí, por conta desse vazio, o que a gente acaba fazendo, né? Então, você tem toda a razão. Essa foi a motivação essencial, primordial, assim, que levou o Rolando Toro Araneda, um antropólogo, psicólogo, um artista chileno, lá pela década de 60, em 65 aproximadamente, na Universidade do Chile, a começar o que ele acabou desenvolvendo inicialmente como psicodança, e depois ele veio a chamar de biodança. Psicodança? O primeiro termo que ele deu foi psicodança, mas depois ele percebeu que o que ele estava criando era muito mais, né? Psicodança significava o psiquismo, que é apenas uma porção da gente, né? Então, bio é mais integral. Nós temos corpo e temos alma, né? Então, a bio engloba os dois lados. Então, ele começou num hospital psiquiátrico com um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas com aquela degradação do ser humano, né? Onde eles estavam privados de tudo, estavam privados da sua identidade, privados da afetividade, estavam solitários, né? E ele quis resgatar essa identidade, esse sentido de valorização e de essa potência para as pessoas retomarem a sua dignidade como seres humanos. E aí ele começou a propor alguns movimentos a partir desse norte afetivo. A afetividade é realmente o nosso centro, né? O ser humano, como a gente disse, o que ele mais deseja é amar e ser amado no fim, né? E a inteligência afetiva, que é um conceito desenvolvido pelo Rolando Toro também, é mais do que a inteligência emocional, né? É a arte de desenvolver e viver o amor na sua plenitude, né? E amor não é essa coisinha individualista que a gente muitas vezes vê, né? Onde eu tenho amor pelo meu cachorro, eu tenho amor pelo meu carro, eu tenho ou amor pelo meu filho, ou pela minha esposa, pelo meu marido, né? Mas é uma força maior, é uma força com um significado profundo, essencial, globalizante. Na verdade, o amor é a potência cósmica integradora de vida. Olha só, potência cósmica integradora de vida. E o Humberto Maturana, um chileno que a gente também bebe nos conceitos dele, que ele é um biólogo muito conhecido, ele coloca que o amor não é uma coisa sonhadora ou mística. Ela é uma potência biológica. Então o Maturana define o amor
como a capacidade e habilidade de reconhecer o outro como legítimo na convivência comigo. E os animais todos reconhecem. Como seria isso, reconhecer então, biologicamente, assim, a gente tá num sistema em que a gente é levado a acreditar que a competição é a base de tudo, né? Então a gente é treinado para competir. O primeiro é que vai ganhar, os outros são derrotados, né? Então a gente vive numa coisa de competitividade nas empresas, competitividade entre os países, é guerra. E na verdade, biologicamente falando, isso ficou exacerbado com Darwin, né? A lei do mais forte, o que tem mais habilidades sobrevive. Mas depois das últimas descobertas da microbiologia, né? Margulis, por exemplo, tem estudos muito interessantes sobre isso. A microbiologia está mostrando que no reino animal existe muito mais cooperação do que competição, né? Por exemplo, as bactérias estão aí no nosso intestino fazendo a nossa digestão, né? Elas estão muito mais cooperando. Às vezes dá um desequilíbrio porque o organismo está desvitalizado, daí a gente pode desenvolver uma doença num estado, né, de desintegração. Mas a mitocôndria, por exemplo, é uma célula que se especializou em produzir energia e que está dentro de todas as nossas células, né? Então, na natureza, a cooperação existe a simbiose, existe esses pequenos, até nos peixinhos, você vê aqueles peixinhos que ficam tirando as cracas dos peixões ali, se alimentando, né? Sim. E sem essa contribuição, os outros adoeceriam, né? Então, essa força integradora de respeitar o outro, o animal não tem essa coisa do ego, eu vou superar você, eu sou mais forte, eu vou bater em você por bater, né? Eles simplesmente lutam quando necessário, né? Em determinadas situações, mas pelo território, pela sobrevivência. Mas no cotidiano eles estão ali, comendo juntos, estão vivendo cooperativamente. Uma espécie depende da outra, né? E até na questão da seleção, assim, quando um tigre vai atacar por exemplo, uma presa, ele vai procurar a mais fraca, ou muitas vezes a que já está meio doente, que não consegue, quer dizer, ele está fazendo, de certa forma, um serviço de aprimoramento daquela espécie, né? Da qual ele é predador. E é uma cooperação, né? Claro. Então a gente pode encarar a vida como uma luta, uma competição, ou como uma dança de cooperação, né? Então a opção da biodança é por essa cooperação, né? Pelo amor no sentido mais amplo, né? Como essa potência integradora. Talvez só existam duas forças, a força de Eros e de Thanatos, né? A força de Eros é a força que integra. As células, quando a gente está saudável, elas estão perfeitamente encaixadas, funcionando em harmonia. Essa é a força de Eros. Quando essa harmonia se perde, se desintegra e é a morte, Thanatos, né? E a nossa cultura, infelizmente, desenvolveu muitas atitudes que mais promovem a destruição da vida do que a celebração, a reverência à vida. Total, né? Muitos hábitos que são incentivados aí pela mídia, enfim, né? Levam para esse caminho. E daí a biodança, ela nasceu desse inconformismo com a solidão, né?
com esses gestos despedaçados, como diria o Rolando, né? Sem significado, gestos dissociados. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, sente outra coisa e vai fazer uma outra coisa diferente. Por exemplo, eu não quero trabalhar em tal situação, mas eu sou obrigado, então eu vou trabalhar. Aí eu me sinto mal, vou trabalhar com aquele peso, com uma pressão no coração, né? E aí eu vou lá e nem trabalho direito e nem deixo de trabalhar. Então eu faço uma terceira coisa ainda. Claro. Né? Então essa dissociação é muito grave. E a gente, o primeiro propósito da biodança é buscar essa integração, essa reintegração ao ser humano original, quando a gente não tinha essas dissociações, né? E a base para essa integração é a afetividade, porque o nosso núcleo, né? Aqui a gente pensa muitas vezes que o nosso centro é a nossa cabeça. Claro. Né? Mas o nosso centro é o coração, na verdade. Né? Então, a gente se perdeu um pouco nisso. Sim. Né? Ok, eu estou entrevistando aqui o Alceu Venâncio Júnior. Nós estamos falando sobre biodança, a terapia do afeto. Se você quiser mandar as suas perguntas, mande aqui pro WhatsApp da rádio, que é o DDD 41 99 667 6997. E nós vamos sortear no final do programa de hoje 3 pessoas para poderem participar de uma aula aberta e experimental aí com a biodança, né? Com o Alceu. Então, basta você escrever aqui pro nosso WhatsApp, né? Dizendo o seu nome e dizendo eu quero participar do sorteio. E aí, então, nós vamos entrar em contato com você que foi sorteado para fazer esse convite especial, né? Para participar de uma aula de biodança, né? Então, o Alceu está trazendo aqui a importância do afeto na nossa vida e uma coisa que a gente se desconectou muito disso. O maior exemplo disso, Alexandre, é a questão da crise de ética que a gente vive. Ética? Né? Ética. A ética, na verdade, ela nasce da afetividade. Afetividade? Da afetividade. O que é a ética, se não sentir o outro como parte tua? Respeitar o outro como se fosse você mesmo. Né? Respeitar a natureza como parte dela. Né? Isso é ética. Né? Então, a base é a afetividade. Se a gente tem desenvolvido em nós essa potência cósmica integradora que a gente estava falando, né? Do amor, a gente não vai, até a ecologia também tem a ver com isso. Primeiro, nós vamos deixar de jogar lixo para dentro da gente, seja com alimentação, né? Seja com emoções tóxicas, por exemplo, você guardar mágoa, ficar remoendo uma emoção, né? Seja com pensamentos alienadores ou alienados, né? Eu preciso ganhar dinheiro a qualquer custo, eu preciso passar por cima das pessoas para poder me ser reconhecido, né? Sabe que outro dia eu tava no semáforo e o carro da frente, o rapaz abriu o vidro e jogou uma bituca de cigarro assim. Aquilo me deu uma irritação. E aí, logo que ele saiu, foi à frente, eu fiquei pensando, o que faz um sujeito ter essa atitude? E aí, logo em seguida, também me veio um outro pensamento, bom, se ele não consegue cuidar nem do corpo dele, né? Isso. Ele não tem noção de que tem que cuidar também, assim, do meio ambiente, do planeta, enfim, né? Ele não consegue ter esse cuidado consigo. Então, a partir daí, como que ficam as relações se a pessoa não consegue se cuidar, né? Porque meio ambiente é apenas meio, o outro meio é a gente, né? Então, até tem alguém que fala assim, é difícil de acreditar, mas não é de se duvidar, que a guerra universal, ou a paz mundial, comece dentro da gente, né? Então, à medida que a pessoa, na biodança, a gente vai resgatando esse autoconhecimento e essa percepção daquilo que me nutre e daquilo que me intoxica, né? E eu vou fazendo uma opção para que essa vida vá se desenvolvendo mais harmoniosamente em mim. Então,
se eu não jogo lixo no meu quintal, eu não vou jogar lixo no quintal do outro. E o meu primeiro quintal é meu corpo, né? São minhas emoções, são meus pensamentos, né? E aí a gente, nesse mundo belicista, né? Em que você abraçar as pessoas, às vezes, em alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes uma criança beija a outra na escola, que é uma coisa natural de um menino que está descobrindo né, uma forma de poder conhecer o outro, de poder se relacionar ali numa descoberta pueril, pura. Às vezes até um processo judicial porque deu um beijo em alguém ali, né? Sim. Então, quando um gesto de carícia, de contato, um abraço é criminalizado, enquanto milhares de pessoas são assassinadas em guerras cotidianas, esse século passado foi o mais infame da história, né? Quantas guerras promovidas por interesses de um grupo minoritário, simplesmente, né? Isso não é considerado indecente, né? Mas o afeto muitas vezes né, considerado assim. Então, a busca é o maior, talvez o maior ato político. O Rolando considerava, né? O maior ato político é o abraço. Imagine se toda a humanidade se abraçasse. Claro. Isso seria uma revolução. Se os políticos dançassem e se abraçassem. Então, a biodança surgiu dessa sensação de que o mundo estava carente de contato, carente de afetividade, carente de uma nova sensibilidade perante a vida, né? E aí essa grande possibilidade de que a dança, por exemplo, não fosse para escolhidos, para meia dúzia que pudesse ir fazer ir numa academia ou ter uma aula de dança, ou em alguns rituais isolados. Antigamente a dança fazia parte das tribos, fazia parte era integrante da cultura primitiva, como uma forma de expressão humana em todas as suas dimensões, né? Não estava muito além da questão estética. Sim, ou de uma apresentação. Era uma forma de expressão da totalidade do ser humano, né? Então a biodança busca resgatar essa possibilidade para todos, para as crianças, para as pessoas que estão saudáveis, as pessoas que estão doentes, para os anciãos. Então nós temos esse desejo de poder recuperar essa possibilidade de conexão que é feita através do movimento integrado, através do afeto, através da vivência, né? Talvez o grande diferencial da biodança seja a vivência, né? Porque há uma inversão epistemológica. Normalmente a gente parte de um código de ética e espera que as pessoas vão cumprir esse código. Então você espera que as pessoas tenham consciência, né? Mas isso não está funcionando. Por exemplo, nós temos um país que tem o maior número de leis praticamente do mundo, onde a grande maioria não é cumprida, claro, né? Por isso que o judiciário está entulhado, por isso que as delegacias estão desse jeito, porque existe a norma, existe o costume, existe a moral, mas isso não está internalizado. A pessoa não vivenciou, né? E aí ela não vive de acordo com uma verdade real interna. Por exemplo, educação ecológica é essencial, mas você pode dar todas as diretrizes de como estudar lá o que é biossíntese, como é que funciona a fotossíntese, como é que é isso, que é aquilo, né? E isso não garante que a pessoa não vá cortar uma árvore. Sim. Agora, se você leva a pessoa a conviver com a natureza, ela chega em contato com a árvore pela primeira vez, ela sente, ela percebe,
ela vê, sente a sombra da árvore, pega um fruto, ela vai ter uma relação viva, né, vivenciada com a árvore. E aí, é claro que daí para frente, a relação dela com as árvores é totalmente diferente, porque veio da vivência, né? Então, a biodança, ela propõe primeiro a vivência, e daí, espontaneamente, pode brotar a consciência. Então, uma inversão, né? E a gente propõe vivências usando música, que foi estudada, né? Músicas que gerem uma integração orgânica. Por exemplo, você não pode usar uma música que tenha ao mesmo tempo grave e agudo desequilibrados, porque o grave nos leva para o chão, para a conexão com a terra, e o agudo nos leva para o céu. Então, uma parte nossa está indo para cima, outra está indo para baixo. Isso nos desestrutura. Sim. Né? Não gera uma coerência ali. Isso. Então, e tem que ter uma coerência com a música que está sendo dançada e o movimento que está sendo proposto, né? Existe uma semântica musical que a gente estuda. Não é qualquer música que pode ser usada. O movimento, a gente usa a dança, mas a dança para nós não é uma dança estética, que é para se observar, se admirar externamente. É uma dança que brota da minha emoção, que brota da minha presença inteira aqui agora, né? Da vivência. Então, para nós, um caminhar pode ser uma dança. Se ele for mecânico, ele sai, né? Mas se você está presente naquele caminhar, você começa a expressar toda a tua identidade nesse caminhar. Isso se transforma numa dança, né? Então seria uma forma também da pessoa olhar assim onde estão os seus movimentos automáticos, onde estão as suas normoses também, e poder quebrar um pouco isso, né? Com certeza. Essa linha da criatividade é uma das linhas da biodança. A biodança desenvolve alguns potenciais genéticos, né? A gente poderia dizer que são 5 linhas de vivência, basicamente, que a gente trabalha: a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Falar um pouco primeiro da criatividade, já que você falou, né? Sim. A criatividade nada mais é do que a gente expressar a nossa forma de estar no mundo. Tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver com a nossa identidade. Se não existem duas pedras iguais, não existem duas folhas iguais, muito menos 2 seres humanos iguais. Então, se todos nós somos únicos e especiais, nós ficarmos repetindo padrões e agindo mecanicamente, está nos tolhendo, né? A coisa essencial, que é a nossa missão. A nossa missão, a gente veio para ser a gente mesmo, né? Então, a base da vivência é isso, é estar aqui agora e ser quem você é. E a criatividade não é só para grandes artistas, não é para um Beethoven, né? Ou, né? Agora é um grande desafio ser a gente mesmo, né, Alceu? Quando a gente fica muito preocupado em ser aceito, né, com o que você faz, com o que você pensa, os medos que a gente tem das rejeições, quando a gente vai trazendo essas questões aí de família, quando você hoje olha lá pra televisão, o que a moda tá sendo ditada, o que o comportamento, você fala, mas eu não tenho aquilo, então eu não consigo me sentir aceito, e aí começam as nossas neuroses, né? Mas aí você pegou muito bem, essa é a base, né? Porque na verdade, quando a gente tá nesse processo de personalidade, né? Personas. Eu tô usando máscaras. Então, eu preciso usar uma máscara para ser aceito socialmente, né? Então, neste momento, você está simplesmente representando papéis que não dizem necessariamente respeito com quem você é. Nós não trabalhamos com o conceito de personalidade
ou de ego na biodança. A gente trabalha com o conceito de identidade. Identidade é além, quando você vai além da personalidade e você vai em quem você essencialmente é, né? Então essa autodescoberta de quem eu sou te dá uma liberdade de poder se reger pelos seus próprios ditames, né? Então, o que acontece num grupo de biodança? Nós não temos julgamento, né? O facilitador propõe um movimento com determinada música e as pessoas vão fazer do seu jeito. Cada um vai fazer do seu jeito. É apenas uma consigna, é uma proposta, um convite que é feito e a pessoa vai entrar do seu jeito. E não tem correção. O facilitador não vai chegar e falar assim, não, isso está errado, você tem que ser mais assim, mais assado. Como não faria sentido um jardineiro chegar para uma semente e falar assim, olha, eu quero que você vá se desenvolver e vai virar uma árvore com tal coisa, de tal, né, vai produzir tal fruto, vai fazer isso, aquilo. Já está tudo ali, o potencial já está todo ali. E o potencial é único, está na semente. O que nós temos que fazer é dar o que a gente chama de ecofatores positivos. Então, no caso do jardineiro, ele vai regar a planta, ele vai dar as condições para o sol, para aquecer a planta, vai afastar ali as coisas que estejam sufocando, vai dar uma atenção, um afeto, né? E a semente vai se desenvolver sozinha. Quem é dono desse processo não é o jardineiro, é a vida que se manifesta de forma única em cada ser vivo, né? E na biodança a gente vai resgatando essa percepção de que nós somos expressão da vida. Nós somos um canal único de expressão da vida, cada um. Então, à medida que eu me permito me movimentar, dançar do meu jeito, eu começo a sentir que tá tudo bem, eu me senti bem com aquilo. E eu começo a ver que a estética tem outras dimensões, é uma coisa muito mais interior, né? Eu tô me sentindo bonito nesse movimento. E você começa a ver a beleza do movimento dos outros, que pareceria esquisito. Bom, o Caetano já dizia, né? De perto ninguém é normal. É verdade. Se você olhar bem, todo mundo é esquisito. É verdade. Né? Mas é interessante que no espanhol, esquisito significa uma coisa bonita, gostosa, né? Olha. Esquisito, né? Esquisita essa comida, é uma coisa gostosa. A gente tem que resgatar essa coisa da diversidade, né? Nós estamos numa homogeneização, né? Uma pasteurização em todos os níveis. A gente começou com essa coisa nos campos, né? A monocultura da soja, né? Essa monocultura está na mente da gente. Todo mundo pensando daquele jeitinho, querendo a mesma coisa, usando a mesma roupa, usando a mesma máscara, achando que vai chegar nos mesmos castigos ou nos mesmos prêmios. E talvez a vida seja muito maior, tenha muitas outras possibilidades, né? E à medida que a pessoa recebe um espaço para poder expressar-se autenticamente, ser ela mesma, sem esforço, a gente faz um esforço danado para mostrar aquilo que a gente não é, né? E o melhor jeito da gente se frustrar é tentar agradar alguém. Total. Né? Você compra aquele presente achando que a pessoa vai dar aquele sorrisão, que ela vai adorar, e daí ela, puta, mas eu já tenho. Aí você, né? Porque você tem uma expectativa, né? E aí chega lá, você se frustra. Por quê? Bom, Heráclito já dizia, a gente não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já mudou e a gente também já mudou. Tudo muda o tempo inteiro. Mas a física quântica está dizendo isso, né? Que a energia, né? Tudo que existe é energia. Se você perguntasse para um cientista, né, no tempo do Newton, lá, 200 anos atrás, o que era o cosmos? Ele ia dizer, é um relógio, né? Naquele momento do mecanicismo, né, que foi o máximo depois do Descartes, que surgiu o positivismo e tal, os cientistas achavam que dominavam tudo, que tinha controle de tudo, que podiam saber exatamente como tudo funcionava, né? Era um relógio, e se você conhecesse cada peça, você saberia que horas seriam.
depois do princípio da incerteza, né, depois do Heisenberg, depois do Newton, né, depois da física quântica. Hoje a gente só sabe que existe a relatividade de tudo. Tudo é absolutamente relativo e relativamente absoluto. Uhum. Então, não faz sentido a gente ficar num mundo de posições, que era o mundo da física, né, tradicional. Hoje a gente só pode falar no mundo de inter-relações. Os elétrons estão se interrelacionando, eles podem sair de uma órbita para outro e o elemento já ser outro. Não tem só onda, né? Tem partícula e onda. Uhum. Entende? Então, nós vivemos já tem todo esse conhecimento à nossa disposição, mas ainda a gente vive como se a gente tivesse há 200 anos. Os nossos juízos, os nossos conceitos, os nossos ditames são de 200 anos atrás. O nosso paradigma ainda é patriarcal, né? A gente acha que a posição é que interessa e não as relações, né? Uhum. E a gente tenta, usando máscaras, né, representar papéis que não são os nossos. Sim. Né? E eu gosto de ver a vida como uma peça de teatro, né? Eu acho que muitas vezes a gente cria a nossa peça, nós somos o diretor, nós somos o ator, nós às vezes somos até a plateia, se vê no espelho, né? A gente é a plateia, a gente redige a nossa peça e ainda bota a culpa nos outros. Claro. Quer dizer, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de sermos protagonistas da nossa existência e não vítimas das circunstâncias, de um sistema, né? E a criatividade é essencialmente, no fundo, isso. Você resgatar essa maravilhosa habilidade da liberdade de expressar a parte do cosmos, o representante cósmico que você é. Uhum. É uma coisa muito grande, entende? Por isso que isso tem a ver até com transcendência, né? Sim, é um resgate total da tua autenticidade, né? Sem o receio de que os outros vão pensar, mas o importante é que você possa expressar quem você é. E na biodança a gente está em grupo e não existe essa coisa de assistir à sessão de biodança. Uhum. Então todo mundo está ali juntos, né? E vamos nos molhar juntos. Uhum. Então, né? Há um convite sem exposição, né? A pessoa ela não se sente obrigada a fazer nada, né? E é progressivo, é paulatino. O grupo se reúne uma vez por semana e lentamente a gente vai dando mais desafios, mais convite para a pessoa ir um pouco além, sempre respeitando seus limites, respeitando o seu jeito. Se não tá bom para ela não é obrigada a fazer nada, né? Uhum. Mas o essencial é que não existe julgamento. Então, ninguém fica observando e, não, isso não tá legal. Não, todas as pessoas estão juntas, dançando juntas. E tudo que vem é bem-vindo. Uhum. Então, se a pessoa, em algum momento, ela entrar numa emoção, isso é muito importante, né? Porque nós vamos reprimindo. Infelizmente, nessa cultura a gente aprende a esconder ou a reprimir muitas emoções, como por exemplo vergonha, medo, raiva, a dor, às vezes a gente, né? A impotência que a gente tem diante das coisas, uhum. né? E a pessoa, qual é a forma dela reprimir uma emoção? Ela pode só através da respiração, ela vai prender a respiração e ela vai paralisar o movimento. É o jeito, o Reich, né, estudou profundamente isso, né? Uhum. É a forma de você não deixar extravasar uma emoção, né? Só que, à medida que você vai repetindo isso de reprimir, isso vai se tornando uma couraça, né? Uhum. Isso vai gerando um padrão que lá na frente, quando você quiser expressar, você não vai ser mais capaz. Claro. Já está tão automatizado esse processo de repressão que você não vai conseguir expressar mais.
Você não vai nem sentir e nem expressar. E aí já começam as doenças, né, Alcione? Também, o próximo passo são, né, as doenças, até as doenças de caráter, né? Como chamou o Reich. E as doenças psicossomáticas. Hoje se sabe, né, que as doenças mais graves são as psicossomáticas, porque elas têm esse fundo emocional. E, no fundo, a gente se julga racional, mas nós somos essencialmente animais emocionais. Como diz Ortega y Gasset, primeiro sejamos bons animais, quem sabe um dia a gente vai ser racional. Porque se a gente fosse racional, a gente não estaria destruindo o planeta. O animal não destrói a sua própria casa. Né? Nós somos Gaia. Gaia é o planeta, mas é um ser vivo, né? Hipótese de Gaia do Lovelock, né? Gaia não é apenas um conjunto de seres vivos que estão num planeta morto. Não. Ele em si é um ser vivo. Mas nós somos mais do que habitantes de Gaia. Nós somos células de Gaia. Essa percepção é que ela tem a ver com afetividade. Tem a ver com amor. Você percebe? Se eu me sinto fazendo parte do planeta, o que integra a nós todos é essa potência do amor, né? Então, aí eu vou trazer a base da afetividade, que é a aceitação da diversidade, a tolerância, a compaixão, a amizade, o amor. Em síntese, isso é a nossa inteligência afetiva. Então, na biodança, a gente desenvolve, além da criatividade, né? A primeira coisa que a gente desenvolve é a vitalidade. A vitalidade. Vitalidade tem dois lados. Tem o pique, você levantar já disposto, eu vou sair, vou ter atitude e tal, né? E a pessoa que ela pode ter um excesso desse yang. E daí é uma pessoa hiperativa, né? Aquela pessoa que não consegue desligar. Que tem excesso de vitalidade. Isso, excesso desse polo da vitalidade, né? Outro polo da vitalidade é o descanso, né? É você poder descansar, relaxar e se restaurar. Então, a biodança trabalha nessa integração com esse inconsciente vital, com esse impulso da vida que nós trazemos, está em toda a célula, está no cosmos inteiro, né? Sem esses extremos, né? Quando a pessoa ela está nesse exagero de ação, e hoje a nossa cultura vive isso, a gente está num momento em que a força do dia, em que o yang tem supremacia, a força da noite, o feminino, está sendo submetido, né? Essa força relacionada com o masculino, quero deixar bem claro que não tem a ver com homem ou mulher. Sim. Todos nós temos uma expressão da consciência. São expressões, né? Dentro de cada um de nós. Nós temos o masculino e o feminino internos, né? Hoje é tudo 24 horas, tudo aberto o tempo inteiro, né? A vida em movimento o tempo inteiro. Então as pessoas não param, elas entram numa correria, numa super exigência, numa necessidade de fazer, de mostrar, de conseguir, de ter sucesso, né? E elas acabam indo para um exagero, e aí elas entram nessa euforia, nessa mania, nessa dificuldade de poder descansar, e elas podem levar a tal exagero isso que pode ter um problema cardíaco, uma hipertensão, explodir, literalmente, um burnout. Sim, né? Não conseguem ter uma espécie de ciclo mesmo, né? Ou elas têm que tomar daí elas ficam na ansiedade. Então esse movimento de yang, de ir fazer a qualquer custo, a base é a ansiedade. Eu estou preocupado com o futuro, eu quero chegar logo, eu quero produzir, eu quero chegar lá em algum lugar, né?
né? Ou você vai pro outro polo, que é o da impotência da pessoa que está deprimida. Onde ela não quer mais nada, ela não aguenta mais nada, ela não quer levantar, onde ela não vê sentido para nada, né? A depressão, e aí ela vai tomar um medicamento, tá nesse exagero da atividade, tem que tomar uma coisa para relaxar, e daí entra na depressão, daí tem que tomar um antidepressivo, ansiolítico, antidepressivo. Fica nessa questão da bipolaridade, né? Sim. Que é uma das doenças mais graves, né? Da coisa, porque na verdade é um simples desequilíbrio da nossa energia vital, né? Então a biodança, a base da biodança é biológica. Ela bebe também da antropologia, da fisiologia, da sociologia, né? De vários ramos da ciência, assim como da mitologia. Ela vai poder te ajudar nessa situação de poder regular essa... Isso, porque a biodança, ela trabalha, a primeira parte da aula, ela é mais ativa. Ela é para trazer a pessoa para a vida, para trazer para o movimento, para trazer para a alegria, né? E aí, num segundo momento, a aula se torna mais regressiva, para a pessoa descansar, para ela ter contato com as suas emoções, para ela poder sentir, né? Então, a biodança é ótima para a pessoa que está precisando de pique, aquela pessoa que está desanimada, que está meio depressiva, ela precisa, e nada melhor que um grupo afetivo para estimular essa pessoa, porque não é uma coisa divertida, né? É muito lúdica, não é uma terapia pesada. E não é verbal, né? A pessoa não precisa ficar falando. Nem pode. Nem pode, né? Eu acho que essa é eu acho que é uma das grandes dificuldades. Primeiro, a gente não consegue falar sobre emoções. E às vezes a cabeça toma conta e você não experimenta o que o corpo está querendo sentir, né? Isso. Você foge disso. Isso. Né? A gente convida as pessoas na biodança a não falar, né? No começo é normal que a pessoa escape uma coisa ou outra, porque muitas vezes a pessoa fala para fugir de uma emoção. Por exemplo, você entra no elevador, tem aquela pessoa olhando para você, assim, né? Aí você 3 segundos olhando nos olhos da pessoa, meu Deus, e agora? Agora já tem um vínculo. Esse medo do vínculo, né? Essa coisa, porque a gente tá num individualismo, cada um na sua, e de repente o que eu vou fazer com esse vínculo? Sim. Nos desassossega. Então a pessoa pode começar a dançar com alguém, olhando, daqui a pouco, ai meu Deus, e agora? Né? Eu posso falar, eu entro no elevador, olho 3 segundos no olho, daí eu já começo, será que vai chover? Mas e esse tempo, hein? Tá um calor aqui, já fugiu, né, da emoção verdadeira, que é o seguinte, o que eu tô sentindo? Puxa, que olhos lindos! Eu senti uma beleza, uma alegria, uma vida no seu olhar. Eu senti que toda a minha solidão, parece que ela deixou de existir só porque agora eu tô sentindo a tua presença aqui. Poxa, eu queria sair de mãos dadas, gritando que, a vida pode ser muito maior, e aí vai. Mas a gente vive, né, na nossa camisa de força autoimposta, que vai limitando todos os nossos gestos, e o mais grave, todas as nossas emoções, claro, né? Então, eu acho que o que tem de mais fantástico na biodança é um convite para a gente entrar em contato com as nossas emoções. Então, é um convite para que a gente deixe um pouco de pensar. A gente já pensa demais, né? A gente nunca teve tanto conhecimento disponível, né? Mas a gente continua ignorante emocionalmente. Sim. Imagine, Alceu, que no trabalho, por exemplo, você faz contato com alguém, né? E você quer expressar isso, você pode ser muito mal interpretado, né? Isso. Aí é assédio, né? E aí você tem que segurar isso. A gente vive numa hipocrisia, né? Numa coisa paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que a pornografia tá aí, né? Rende milhões, onde a sensualidade é vendida em revistas, em novelas, né? Onde a sexualização prematura das crianças, né? E criminosa, no meu modo de ver, né? Tá aí, né?
antes do momento em que, né, roubando aquela fase da infância em que ela deveria estar em contato com o seu instinto básico, a sua descoberta do mundo, nos sentidos, em todos, com a liberdade de percepção, de descoberta dos espaços, né? As nossas protovivências, que são as nossas vivências mais antigas, né? Que a gente trabalha na biodança, por exemplo, na linha da vitalidade, a protovivência é do movimento, né? Então, a criança precisa de muito movimento. Se ela tiver o movimento tolhido, ela, lá na frente, ela vai ter depressão. Né? Ou, se ela for super estimulada para o movimento o tempo inteiro, ela vai ter um problema de ansiedade. Né? A segunda linha, a linha da sexualidade, que é o respeito ao nosso corpo, o prazer de estar no nosso corpo. Né? A sexualidade é uma força da vida, é uma potência da vida, é o anseio de fusão que todo ser vivo tem. Sim. Né? Então, a gente não confundir sexualidade com genitalidade, né? Se nós temos vergonha de estar no nosso corpo, se nós temos vergonha de poder dar a mão para alguém, vergonha de abraçar alguém, né? Como que nós vamos ter uma sexualidade saudável? Perfeito, porque tem a ver muito mais com a questão do prazer, né? Você sentir prazer, o prazer de dar um abraço, né? E quando você abraça um amigo, uma amiga, também é uma forma de sexualidade que você tem, né? E que a gente, muitas vezes pelas crenças aí, muitas vezes pela religião, que é muito castradora nesse sentido também, né? Você às vezes impede de ter aquela experiência que pode ser extremamente profunda, salutar e curativa, né? Essa visão surgiu lá em Platão já, essa cisão entre corpo e alma, né? Descartes deixou bem claro, né? E valorizou, né? Eu penso, logo existo, né? Deveria ser eu sinto, logo existo, né? E aí, toda a questão da igreja, nesses 2000 anos de repressão dessa potência, o que falta é essa união, né? Voltar a uma coisa que a própria medicina, né? A medicina foi para o corpo e a psicologia foi para a alma, houve uma dissociação, né? As duas serpentes viraram uma só, né? A biodança não separa, ela nos vê como um todo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós somos um corpo com uma alma com um corpo, né? Então não existe, na biodança não tem esse conceito de profano e sagrado. Se nós nos permitirmos entrar nessa verdade última nossa, que é uma verdade amorosa, porque o amor é a última força, em último caso, nós vamos ver tudo como sagrado. Nós vamos respeitar, né, o nosso corpo, nós vamos respeitar a nossa alma, nós vamos respeitar o outro, e nós vamos interagir com o outro com uma inocência, né, uma percepção de que o outro é sagrado, né? Isso que mais falta, porque hoje a visão é que o sagrado só existe em alguns lugares especiais, ou em alguns rituais especiais, ou em alguns objetos especiais, ou em algumas pessoas que são ungidas como filhos de Deus. Sim. Isso talvez seja a maior dificuldade ainda, o maior tabu do momento atual. Talvez não seja o sexo, ou talvez nem a morte. Talvez seja essa percepção e assumir que nós somos divinos, que cada ser humano é divino em si, ele traz a divindade em si, né? Que ele pode comungar desta consciência única, universal,
sem precisar de intermediários. Sim. Né? Isso é um desafio, mas na era de Aquário que a gente está, começando, onde as pessoas estão querendo ser livres, né? Elas vão ter a experiência de poder viver a liberdade em todos os planos, né? Seja a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a liberdade de gerenciar sua vida em todos os aspectos. E talvez essa liberdade de poder seguir de acordo com a sua consciência, né? E descobrindo por si, através da vivência, esse processo, né? Então essa é a proposta da biodança, que a gente redescubra o sagrado através da vivência, né? Não como um conceito, sagrado é isso, aquilo, não. A pessoa, através de danças em que ela vai pulsar, né? Existe uma linha na nossa identidade. Num polo, a identidade é quem sou eu? É a consciência amplificada de mim. Quem sou eu? O que é que eu gosto? Quais são as minhas habilidades, os meus potenciais? É uma consciência de quem é o seu, né? E no outro lado tem a consciência diminuída de mim e amplificada do cosmos, né? Quando eu me entrego, relaxo, eu deixo as minhas defesas, eu simplesmente fecho os olhos, respiro profundamente, escuto a música, sinto a música, me sinto ser a música, me sinto sendo a dança. A dança, eu não faço espontaneamente a dança se faz através da minha entrega. É como se a vida dançasse em mim. Quando eu chego nesse estado, eu não sou mais eu sou a própria vida. E eu me sinto em comunhão com os outros que estão dançando, me sinto em comunhão com a natureza, me sinto em comunhão com Deus, me sinto em comunhão com tudo, né? E isso é uma vivência, isso não é um conceito. E aí ela se torna tão integrada que ela pode mudar a minha vida. Eu posso ver que as coisas são muito maiores, né? Eu posso me sentir, de fato. É deixar a vida se manifestar, né? Isso. Não atrapalhar o fluxo da vida. Por isso a gente é facilitador, né? A gente tenta não dificultar, né? Porque já tem... A gente é o complicador, né? A gente precisa de um facilitador. Precisa de um facilitador dar uma mãozinha ali, né? Mas essa linha da transcendência é a última linha da biodança, né? Porque a gente estava falando, né? A primeira da vitalidade, a segunda da sexualidade, que é resgatar o prazer de estar no corpo sem vergonha, né? A terceira da criatividade, é ser a gente mesmo do nosso jeito, botar o nosso tempero, né? A quarta, que é a linha mestra, que é a linha da afetividade, né? Essa força potente do amor, né? Eu quero amar e ser amado, sem vergonha de ser feliz, né? Sim, sim. Sem vergonha de expressar isso. E aí a quinta linha é a linha da transcendência, a linha onde a gente percebe pela vivência que nós somos mais do que o nosso umbigo, né? Que nós somos células de um grande organismo. Né? Então e a gente faz essa trajetória na biodança através de, a gente chama 7 poderes, né? A biodança tem 7 poderes, né? O primeiro deles é o poder da música, né? Sim, a total, música, né? a música, ela entra direto no nosso cérebro primitivo, no nosso sistema límbico hipotalâmico, né? Ela não entra pelo teu córtex, pelo neocórtex. A música vem e te invade. Depois que você vai, não gostei, isso, aquilo, né? Mas primeiro ela entra. Ela entra porque ela não entra pelo teu cognitivo, racional. Ela vem, acessa outros níveis, né? Então, quando você põe uma música que foi escolhida a dedo para ativar, para convidar as tuas emoções, para convidar esse estado de harmonia, de integração, ela vem e já está acontecendo, né? E aí, então a gente tem a música, o movimento integrador, né? A dança como uma expressão daquilo que a gente é, né? Um movimento cheio de sentido, não mecanizado, né? É muito poderoso porque a gente sai dos nossos gestos estereotipados, dos nossos
dos nossos gestos mecanizados, porque infelizmente nosso trabalho cotidiano muitas vezes é aquela rotina do mesmo movimento, né? Às vezes é o mesmo movimento ali mecânico, seja do braço, seja do pensamento, seja da fala, seja, né? Infelizmente, a gente vive num sistema que a gente é apenas uma peça, né, que interessa a essa máquina, né? E isso vai nos tornando limitados, a gente vai se identificando com essa coisa mecanizada a ponto de perder a nossa naturalidade do movimento. A gente já se move de uma forma estereotipada. Parece que tem o jeito número 1 de olhar, número 2 de andar, número 3 de abraçar, número 4 de... Não, e você tem que sentar dessa forma, você não pode ficar com as pernas abertas assim, não pode fazer assado, né? Os condicionamentos todos que a gente teve. Na verdade, a gente, infelizmente, a nossa educação, a gente poderia falar muito disso, de pedagogia, a biodança propõe uma outra pedagogia que é biocêntrica, né? Onde a vida é o centro, né? A educação biocêntrica. Condições para que a vida desabroche plenamente no ser vivo, no ser humano, na criança, né? E não adestramentos, como a gente tem, infelizmente, né? Eu sei, vocês podem achar assim, você está sendo muito idealista, né? Na verdade, a biodança, ela surgiu de um ideal, mas que é possível, pelo que a gente tem visto nesses anos todos, como as pessoas, eu mesmo, para mim foi essencial na minha vida, eu era né? Eu até brinco, A, B e BB, né? Antes da biodança e depois da biodança. Porque eu tava despedaçado, eu tava me arrastando pela vida, sabe? Num momento péssimo, lá 30 anos atrás, eu tava me sentindo assim, pedia permissão pro micróbio para ver se eu podia passar. A autoestima no pé, né? Depois de uma crise absurda em todas as áreas da minha vida, e de repente eu tive a oportunidade de fazer uma aula de biodança e foi impressionante como num final de semana eu já saí vital, cheio de confiança, já saí com uma capacidade de sentir prazer, já consegui encontrar uma parceira assim que tinha tudo a ver com aquilo que eu era, assim, e me senti parte da vida, né? Eu falei, puxa vida, eu consegui fazer essa viagem dos 30 centímetros, que é a mais longa que a gente tem, que é a viagem entre a nossa cabeça e o nosso coração. Sim. Né? Porque a gente tem gente que é mais racional que outros, né? Mas a nossa cultura nos cobra muito isso, né? Nós pensamos que a cabeça é o nosso centro. Ela tem que saber tudo, né? O tempo inteiro, não pode perder a cabeça, né? Então é um controle absurdo de tudo. E aí esse universo do coração é muito arriscado, é desconhecido, né? Mas à medida que eu me permiti entrar nesse mundo, o meu mundo nunca mais foi o mesmo, né? Porque eu vi que é possível com segurança a gente fazer essa travessia, né? Porque a biodança, ela vai nos convidar a deixar de pensar um pouco, porque durante a vivência as músicas vão acontecendo, os movimentos vão sendo propostos e a pessoa esquece de pensar. Sim. Ela vai estar ali. Ela tá dançando com alguém, ela não vai ficar, será que eu esqueci a minha torneira ligada? Sim. Não, ela vai estar ali. A pessoa tá na frente dela, tá olhando para ela, tá ali junto. Você não vai ficar olhando para a parede. Aliás, a gente não vai ficar olhando pro espelho. A gente não usa espelho na biodança, porque o que interessa não é o que a imagem que eu tô passando, é o que eu tô sentindo. Como que eu estou comigo mesmo. E o Rolando falou uma coisa muito linda. O outro é o nosso revelador cósmico. A gente se revela na presença do outro. O olhar do outro nos diz quem a gente é, né? Então, a melhor forma da gente se conhecer é na relação. E na relação, inteiros, né? Não a partir de conceitos, né? Mas a gente está inteiro ali, disponível, aberto. Claro, no presente total, né? Isso.
Vamos lá, se você quer mandar ainda pergunta aqui pro Alceu Venâncio Júnior, né? O nosso programa já tá chegando ao finalzinho, você pode enviar aí pro nosso WhatsApp que ele responde, ou então se você quer participar do sorteio, você pode mandar para cá, que a gente vai fazer depois do sorteio e entrar em contato com as pessoas que vão ser as ganhadoras para participar de uma aula experimental de biodança. Então, as pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Como que elas encontram você aí na internet? Como que elas fazem contato com você? Então, pode ser pelo Face, Alceu Venâncio Júnior, né? Uhum. Tem um site, eu sou atualmente presidente da Associação Paranaense de Biodança, né? Uhum. A gente tem o site Biodança com Z, com né? Z. biodançaparaná.com.br, né? Também pelo WhatsApp, né? No 988416544. E a gente está disponível para qualquer, né? Porque é muito difícil realmente a gente poder explicar assim, né? O maior desafio, eu acho, eu nunca tive esse desafio de estar numa rádio, porque eu nunca dei uma palestra sobre biodança. Isso parece que é meio contraditório com o propósito. Nós somos basicamente uma técnica vivencial, né? Nós fazemos. Total, né? Então a gente explica um pouquinho apenas para nossa cabeça ficar segura. Não, isso é interessante, tem uma base teórica sólida. A biodança não é uma coxa de retalhos, a gente estudou ali 3 anos e meio, né? Fez uma monografia, teve estágio supervisionado, tem um diploma validado internacionalmente para poder ser facilitador de biodança, né? A gente teve que estudar muita coisa, e a gente é preparado para conduzir esse processo vivencial, né? Então a gente, no começo de uma vivência de biodança, a gente explica mais ou menos algumas coisas, mas o mais importante é quando a gente vai dançar, né? Total. Então a gente sempre tem na vivência a nossa base, né? É a mesma coisa que comprar um livro sobre natação, né? Pois é. Fica lá na água. Então foi um desafio, né? A gente tentar conversar um pouco aqui e tal, né? E nem deu para... É um universo oceânico, né? Na verdade, né? É muita coisa que a gente teria que falar, né? Por exemplo, eu estava falando dos 7 poderes, só para não ficar no meio do caminho, para nominar, claro, né? A gente vai falar da música, do movimento integrador, né? O método vivencial, que é aqui e agora, né? Eu plenamente presente aqui, a vida acontecendo aqui, né? O grupo, porque nós temos um instinto gregário. Ninguém é uma ilha, né? E os outros nos revelam, como a gente falou. Essa visão sistêmica, né? Que o grupo, o todo, é mais do que a soma das partes, né? Então o grupo, ele tem uma forma de nos motivar e nos dar potência e nos fortalecer, né? Porque são várias pessoas que estão ali interagindo e criando aquela energia amorosa, né? O grupo de biodança é basicamente um útero afetivo, amoroso, de permissividade para você ser você mesmo. Então a gente convida, olha, seja você mesmo, tá tudo certo. Se você se emocionar e você chorar, que bom. Se tinha essa emoção presa, ela precisava sair, tá tudo certo. A gente não trabalha com catarse, com motivar uma emoção, né? Da soco em almofada, por exemplo, né? Que são algumas técnicas da terapia corporal haitiana, por exemplo. Mas a gente aceita a emoção que vem, acolhe aquilo que está vindo. Então, tá tudo bem-vindo. Se tá ali, tá tudo certo. Desde que a pessoa mais orgânica. Né? Isso, desde que a pessoa esteja presente, né? Outro poder da biodança é a carícia, né? A carícia, ela é mais do que o contato. O contato é eu esbarrei em você e eu falo assim, desculpe, né? Toda hora, como se fosse uma culpa. Olha só como está enraizado na gente. Perfeito. Você tromba em alguém ali, às vezes nem encostou direito, você desculpe. Desculpe. Me tire a culpa por ter encostado em você. Olha que absurdo, né? E a gente nem questiona isso. A gente vê como uma coisa impura. O que é uma carícia? É um contato intencional, né? Eu quero fazer uma carícia na sua mão, por exemplo. Eu não quero só pegar na sua mão. Eu vou fazer um acariciamento. Posso fazer um acariciamento no teu rosto, na sua mão. Pode ser um acariciamento profundamente afetivo ou transcendente, espiritual,
né? Mas ele é intencional e ele é consentido, né? Então, isso é profundamente curativo. E o abraço não deixa de ser isso. Eu estou oferecendo meu coração, o outro está com o seu coração disponível e a gente vai chegar e vai juntar os nossos corações. Se a gente aprender a abraçar de verdade, que não é aquela coisa rapidinha assim, afastado, né? Sim. É uma coisa em que não tem separação. A gente vai chegar, tem uma coisa meio dissociativa, né? Às vezes a pessoa encosta o peito e põe a pelve lá para trás, tipo assim, sim, dizendo: eu te dou meu afeto, mas a sexualidade não venha. Claro. Ou as pessoas vêm só com a sexualidade e não querem o afeto. Sim. Essa desintegração. A biodança, ela busca essa integração afetivo-motora, afetivo-sexual, né? Corpo e alma, a nossa parte superior, a nossa parte inferior, né? Então, nosso lado direito, nosso lado esquerdo, nosso lado masculino, nosso lado feminino. Então, essa primeira coisa que a gente busca é a integração. E a integração afetiva. Eu resgatar a minha autoestima. Eu começar a gostar de mim mesmo do jeito que eu sou, perceber como eu sou bonito. E ali, como as pessoas têm um olhar amoroso, né, no grupo, isso vai fortalecendo essa minha percepção, né, de que, poxa vida, como eu sou bonito, como eu tenho potenciais e como as pessoas são bonitas e como elas têm potenciais. E isso vai mudando a minha vida, porque daí o meu paradigma é outro, totalmente diferente. Total, né? Totalmente diferente. Pode, assim, aquelas lacunas que muitas vezes a gente traz de infância, de que não ter recebido afeto, né? Isso. Ou de você não saber como pedir o afeto, a biodança pode ajudar muito a você nutrir isso de uma forma efetiva, né? Isso. Porque você vai direto ao assunto e aí para muitas vezes com projeções e com outras nhacas nas relações. E sem riscos, porque ali no grupo é um ambiente protegido, terapêutico, né? Onde você não vai ter um risco de ser rejeitado, porque a pessoa não vai olhar para você, né? Com assim, não, você é feio, não, você não é meu tipo, não. Não, claro. Você vai ver como um ser humano, né? E a gente também, com o tempo, vai resgatando a nossa autoestima e vai aprendendo a lidar também com os não. A gente vai aprendendo a lidar em saber dizer não e quando alguém nos diz não, né? Porque isso, quando a gente tem uma identidade integrada, a gente não liga. A gente faz o que a gente precisa fazer e tudo bem. Se as pessoas não são obrigadas a aceitar aquilo que eu estou oferecendo. Claro. Né? Ou também não são obrigadas a me dar querendo adivinhar o que eu tô precisando. Então a gente vai aprendendo a expressar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente não quer, e a gente vai respondendo algumas questões existenciais. Por exemplo, onde eu quero viver, com quem eu quero viver, o que eu quero fazer. Nossa. Né? São questões existenciais que a gente vai desenvolvendo ao longo, né, desse processo de integração. Que a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a fazer isso, não aprendeu a dizer, assim, a dar limites para as coisas, né? E a dizer o que quer, né? Expressar o desejo. Né? O Rolando Toro dizia, né? Ele era muito ariano, assim, muito assim, muito confiante, se atirava, assim, né? Porque ele também teve uma infância lindíssima, os pais eram muito amorosos e permitiram que ele florescesse na sua totalidade, né? Então ele simplesmente não tinha medo, praticamente, ele acreditava, né, em tudo, na possibilidade de... Imagina, ele achou, e a gente felizmente está desenvolvendo, a biodança já está em todos os continentes, e o sonho, né? Esse sonho de um dia a gente se dar as mãos em volta do planeta, né? Ele às vezes me parece verdadeiro, impossível, né? É uma utopia, mas utopia não significa uma coisa impossível, significa um lugar distante, né? Infelizmente ainda estamos um pouco distantes, mas esse sonho, imagine o sonho dele, de todo mundo um dia poder se abraçar, de todo mundo um dia poder dançar, né? É de uma confiança absurda na vida, né? Então, essa confiança a gente pode resgatar, né? Resgatar à medida em que a gente se permite ser a gente mesmo. O primeiro passo é a aceitação. Aceitação, né?
Porque o melhor jeito de mudar é você aceitar primeiro. Aceitar, né? Primeiro você tem que aceitar como você é, como você está, e a partir daí você vai avançando os seus limites. Né? Porque não existe o futuro e também não existe o passado. Só existe o presente. Só o que é. Esta é a potência da vivência. Porque na vivência você está 100% aqui e agora, e tudo é possível aqui e agora. Porque em última instância, o mundo é aquilo que a gente percebe do mundo. O mundo para nós é como a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente sente do mundo. Né? Dois irmãos podem ver os pais como totalmente diferentes. Um pode ver o pai de um jeito, outro pode ver do outro. Total. Porque isso depende da sua visão, né? Hoje a gente sabe que a visão, ela se forma no cérebro, então depende de dentro da gente. Como você armazena essa realidade, né? Não é? A realidade, na verdade, está dentro da gente. Né? E essa é a potência da vivência. Você perceber que a vida não só está dentro da gente, mas que nós, em última instância, somos a própria vida. Perfeito. Nós somos a própria vida. Vamos lá, Alceu, vamos sortear então as pessoas aí, né? São 3 pessoas que nós vamos sortear para poder fazer parte aí de uma vivência, de uma experiência que pode ser assim reveladora, como foi a sua primeira experiência, né? Com a biodança. Eu também tive a oportunidade de experimentar a biodança com o Alceu, para mim foi muito especial, né? Ajudou num processo bem interessante, então quem sabe para você possa fazer todo sentido, né? Vamos lá, então a primeira pessoa que nós vamos sortear aqui é Djalma Lobo de Curitiba. Djalma Lobo de Curitiba. Segunda pessoa que nós vamos sortear aqui, Terezinha Krebs. Terezinha Krebs, nós vamos entrar em contato com essas pessoas, né, para poder fazer o contato. E a Rosane Pádua de Curitiba. Então tá aí, ó, Djalma Lobo, Terezinha Krebs e Rosane Pádua. Sejam bem-vindos ao mundo da biodança, né? Alceu, você quer deixar alguma última mensagem? A gente tá vendo aqui que a biodança ela é completamente prática, assim, completamente experiencial, né? Completamente vivencial. O que você quer deixar para os nossos ouvintes? Bom, prazer ter falado com você, né? Espero que eu tenha despertado um desejo, né, da gente poder dançar a nossa própria vida, né? Que a gente possa ter uma visão, né, da vida como uma experiência maravilhosa de encontro, de interconexão, né? Que a gente veja a vida como uma dança e não como uma luta, né? E eu espero sinceramente que cada vez mais a gente possa abraçar, né? Que a gente possa se dar um abraço. Se não tiver ninguém para abraçar, abrace seu cachorro, abrace uma árvore, né? Mas que a gente possa ir além das nossas fronteiras, muitas vezes autoimpostas, né? Autolimitantes, que nos leva à solidão, né? Que a gente possa sempre questionar, desconfiar de um sistema que quer nos isolar, que quer que a gente fique solitariamente, cada um no seu quadradinho, cada um com o seu pacotinho, né, de miojo, né? Cada um, né, em gestos contidos, estereotipados, porque é mais fácil você governar pessoas separadas, né? É mais fácil você distanciar as pessoas, evitar que as pessoas estejam juntas, né? É mais fácil para interesses que não são da vida, né? Então, o meu brinde é a nossa capacidade de superação e a nossa força do amor, né? O amor não é uma palavra piegas, simplesmente desacreditada, e ela é, sim, o significado mais essencial, né? Não se esqueçam que ela é a potência cósmica integradora da vida.
Muito bem, a potência cósmica integradora da vida. Gratidão ao seu, foi muito profundo. A gente entrou em coisas muito profundas aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão precisar ouvir mais de uma vez aí a entrevista para poder cair as fichas, né? Porque pra gente estar no presente, e o que a biodança está propondo, a gente precisa mergulhar a fundo e entender muitas coisas, né? Tô mandando um abraço por enquanto virtual, espero que possa logo se tornar num abraço real. Olha aí, tá feito o convite então, né? Pessoal que queira participar, você pode repetir aí o seu WhatsApp? Ao seu Venâncio. Tá, o WhatsApp? O WhatsApp? O Zap? 98841-6544. Ok. Então tá, gratidão ao seu. Próxima vez você está convidado novamente para voltar aqui para falar mais sobre. Podemos trazer outros temas aí, né? Eu sei que o seu tem uma bagagem grande aí para compartilhar também, né? A gente tem algumas interações assim que estão para acontecer, né? Por exemplo, biodança e arquétipos astrológicos, né? Onde a gente dança as potencialidades de cada signo, né? Um trabalho com adolescentes para busca da identidade, integração da identidade e depois a própria escolha vocacional, né? Um trabalho com casais e um trabalho também com casais grávidos, né? Em que eles possam manter a relação e a sua identidade, né? Não só de um, do outro, mas também os três, né? A criança integrada, né? E também um trabalho que está beirando as constelações familiares sistêmicas, que a biodança também tem um trabalho de integração possível com as constelações, né? Em que a gente vai dançar dentro das constelações. Então são várias linhas assim que eu tô desenvolvendo, né? E tem os grupos estritos de biodança, né? Também. É um universo muito grande, tem as especializações na área de biodança, mas a gente pode, com certeza, mais pra frente, falar de uma dessas aí, de outros projetos que a gente esteja. Sim, muito interessante, tanto desse da astrologia, com os jovens também, com a questão da vocação, com os casais, com as constelações. Nossa, tem um mundo muito gigante aí, né? Então tá, o seu gratidão e até um próximo encontro aí, então. Grato, um abraço. Obrigado a você que ficou nos acompanhando à tarde aqui de segunda-feira, mandando as suas boas vibrações, as pessoas que receberam o brinde, nós vamos entrar em contato com elas, né? Para poder, aí o Alceu vai falar um pouquinho melhor sobre as datas, sobre os horários, enfim, né? Essa entrevista vai ficar postada aí no canal do YouTube da rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida. E se você quer receber aí os links, basta você mandar pro WhatsApp o DDD 41 99 667 6997. A gente dispara os links aí de onde estão as entrevistas para você escutar novamente. Então você pode continuar com mais música na sua tarde de segunda-feira. Gratidão pela sua presença e até o próximo programa, né? Você acabou de ouvir o Talk Show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas, o entrevistado com você, onde você estiver. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.